Ok? Então vamos aqui iniciar a análise do bloco financeiro, visualizando aí as funcionalidades que foram desenvolvidas, tá? Bom, então aqui inicialmente o NetBeans está realizando os procedimentos para o início da aplicação, tá? Já foi aberto aqui então o navegador. Vamos fazer o login na aplicação. Ok, e aqui então nós temos as funcionalidades do bloco financeiro, tá? Então aqui em geral nós temos cadastros, tá? Então são cadastros simples. Então eu tenho aqui inicialmente o cadastro do tipo de pagamento, tá? Eu tenho o cadastro também do tipo de recebimento. Eu tenho o cadastro do status da parcela, do plano do centro de resultado, do centro de resultado, do plano de natureza financeira, também da natureza financeira. Temos aqui o cadastro do documento de origem e finalmente aqui o cadastro da configuração do boleto, tá? Então, como eu falei anteriormente, são cadastros simples, tá? Que seguem aí o padrão de desenvolvimento aqui do projeto em Java, ok? Esses cadastros eles serão utilizados pelos módulos, né, para realizar então os devidos procedimentos, ok? Bom, então aqui em contas a pagar, inicialmente nós temos o lançamento a pagar, tá? Eu já tenho aqui um lançamento a pagar cadastrado. O usuário vai poder então gerar um novo lançamento a pagar. Então ele deve selecionar aqui o fornecedor, ok? Deve selecionar também qual o documento de origem, o número desse documento, deve definir se o pagamento é compartilhado ou não. Aqui vai informar a quantidade de parcelas. Vou colocar aqui, por exemplo, 3 parcelas, o intervalo entre essas parcelas, o valor total, o valor a pagar, a data que está sendo realizado esse lançamento e o primeiro vencimento desse lançamento a pagar, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, no dia 10 de julho de 2017. O sistema ele vai gerar as parcelas automaticamente, então para isso o usuário ele deve selecionar aqui a conta caixa e também a respectiva natureza, a natureza financeira. Vamos então salvar essas informações, ok? O registro foi salvo com sucesso. Dessa forma, então, o sistema gerou as parcelas, tá? Cada parcela aí com o devido valor, de acordo com o valor total que foi informado para esse lançamento a pagar. E também gerou aqui a natureza financeira a qual esse lançamento a pagar está vinculado. Bom, a partir desse lançamento a pagar, é possível também gerar um pagamento fixo, tá? No caso, um pagamento fixo ou recorrente. Então, se esse lançamento a pagar, né, se esse pagamento for algo que é realizado todo mês, por exemplo, então você pode gerar um pagamento fixo e o sistema vai realizar então esse controle, tá? Então aqui o pagamento fixo ele foi gerado com sucesso e ele foi gerado a partir das informações aqui desse lançamento que está sendo visualizado, ok? Então aqui nós temos 2 lançamentos a pagar, tá? Aqui é possível realizar pesquisas por esses lançamentos, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso pesquisar por vários itens, por exemplo, pelo documento de origem. Se eu colocar aqui NF1, ele vai trazer aqui para a gente somente o documento NF1, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, NF, provavelmente ele vai trazer os 2 documentos, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pesquisar pelo fornecedor, colocar aqui teste, tá? Já que o nome do fornecedor é teste pessoa física, então ele vai trazer os 2 registros. Eu posso pesquisar também pelo valor, no caso aqui, colocando o valor de 180, ele vai trazer aqui somente o registro, né, o lançamento a pagar, cujo valor seja 180, ok? Bom, então nós temos aí vários critérios de pesquisa definido, tá? É possível também realizar a mesclagem de determinados lançamentos, ok? Então, por exemplo, é possível o usuário selecionar aqui alguns lançamentos, tá? E mesclar esses lançamentos. O sistema vai então
solicitar a confirmação e logo depois gerar um outro lançamento de acordo com as informações dos lançamentos que foram selecionados, tá? Então, por exemplo, aqui esse novo lançamento gerado, ele tem 8 parcelas, sendo que é a soma dos 2 lançamentos que foram selecionados anteriormente, tá? Então aqui nós temos as informações do lançamento que foi mesclado e aqui as respectivas parcelas, ok? Bom, logo depois nós temos aqui o controle do pagamento fixo recorrente, tá? Então, como nós havíamos visualizado anteriormente, foi gerado aí alguns pagamentos fixos recorrentes, tá? E esses pagamentos fixos recorrentes eles foram gerados a partir das informações do lançamento a pagar que estava selecionado anteriormente, tá? Bom, e temos aqui também o pagamento das parcelas, tá? Então aqui o usuário ele vai poder visualizar as parcelas, tá? Dos lançamentos a pagar, certo? Aqui tem o valor, a data de vencimento, a data de emissão, o número da parcela e também o status de cada uma dessas parcelas. Então o usuário vai selecionar a parcela que ele deseja realizar o pagamento, vai selecionar aqui então a forma de pagamento, seleciona também a conta caixa, tá? O tipo de baixa que será realizado, vai informar se há juros, multa, desconto e também o histórico para esta parcela, né, para este pagamento. Logo depois, então, o sistema vai incluir as informações desse pagamento e vincular a essa parcela, ok? Então aqui, essa parcela ela passou para o status quitado. É possível também selecionar mais de uma parcela para realizar o seu pagamento, tá? Então vou selecionar aqui, por exemplo, 2 parcelas e aqui então o sistema ele vai abrir uma tela para que o usuário informe os dados do pagamento, tá? Aqui no caso do cheque, nós não temos nenhum cheque disponível para efetuar esse pagamento, então o usuário, primeiramente ele deve cadastrar esses cheques, os cheques que serão utilizados e informar os dados aqui então para realizar o pagamento com esse cheque, ok? Bom, então essas são as funcionalidades do contas a pagar. Vamos analisar agora o contas a receber, tá? O contas a receber ele é bem parecido com o que nós visualizamos lá no contas a pagar, tá? Então aqui o usuário vai inicialmente para gerar um lançamento a receber, ele vai informar os dados do lançamento a receber, que é o cliente, o documento de origem, o número do documento, a quantidade de parcela, também o intervalo entre essas parcelas, o valor total desse lançamento a receber, o valor a receber, e entre outras informações. E também para gerar essas parcelas, será necessário, da mesma forma lá que no lançamento a pagar, informar a conta caixa e também a natureza. Então, dessa forma, o sistema vai automaticamente gerar as parcelas de acordo com o que foi definido pelo usuário para esse lançamento pagar e também vincular a respectiva natureza financeira, tá? Além desse procedimento, aqui no lançamento a receber, nós temos aí também a possibilidade de gerar os boletos referentes a essa parcela, tá? Então o usuário vai clicar aqui neste botão e o sistema vai disponibilizar os boletos das parcelas relacionadas a esse lançamento a receber, tá? Então aqui foi gerado um boleto do Banco do Brasil com as informações referentes às parcelas, tá? Então temos aí os vários boletos gerados de acordo com as informações das parcelas. Temos aqui também uma funcionalidade que é do módulo EDI bancário, tá? Que no caso aqui é o gerar o arquivo remessa, tá? Então será gerado aqui um arquivo KNAB 240, ok? Então aqui, de acordo com as informações desse lançamento a receber, será gerado então esse arquivo. Esse arquivo ele deve ser enviado para o banco, tá? O banco vai realizar um processamento nesse arquivo e depois devolver o arquivo KNAB 240, tá? O procedimento também do tratamento do arquivo que foi devolvido será realizado aqui no módulo contas a receber, ok? Logo depois nós temos o recebimento.
tá? Então, no caso do recebimento, praticamente o mesmo procedimento que nós vimos lá no pagamento de uma conta a pagar, tá? Então, o usuário vai selecionar a parcela, informar o tipo de recebimento, a conta caixa, o tipo de baixa e as outras informações referentes a essa parcela. E aqui o sistema vai então listar esses recebimentos, tá? Da mesma forma, é possível que o usuário selecione mais de uma parcela para realizar um único recebimento, tá? Então, no caso aqui, será um recebimento de um cheque, tá? Então, ele vai informar o nome do cliente, a qual esse cheque está sendo recebido, o CPF ou CNPJ, o sistema vai buscar aqui automaticamente, tá? Então, quando o usuário selecionar aqui o cliente, esse CPF CNPJ será buscado automaticamente. O usuário vai então definir aqui a conta caixa, o código do banco, a agência, a conta, o número, o valor. O valor já foi buscado aqui de acordo com as parcelas que foram selecionadas, a data de emissão desse cheque, a data para a qual esse cheque é bom e o histórico desse cheque. Ok? Bom, vamos aqui visualizar o processamento do retorno. Então, como nós vimos ali anteriormente, foi gerado um arquivo KNAB 240, tá? Esse arquivo ele foi enviado para o banco realizou o processamento do mesmo e retornou o processamento também em um arquivo, tá? No caso aqui é o arquivo KNAB 240, eu já tenho aqui esse arquivo de retorno. O usuário vai então solicitar que o sistema realize o processamento, tá? Aqui no caso desse arquivo nós temos dois registros, tá? Temos esses dois nossos números, só que esses nossos números não foram localizados na base de dados, tá? Então não foi realizado nenhum processamento relacionado a esses nossos números, tá? Aqui, como é apenas um arquivo de teste, então essas informações não estão no banco de dados. Caso fosse localizado essas informações no banco de dados, o sistema ia realizar a devida baixa da parcela relacionada, né, vinculada a esse nosso número. Ok? Então aqui também uma funcionalidade do módulo EDI bancário que foi incluída aqui dentro do módulo contas a receber. E aqui nós temos também a cobrança, tá? Então o usuário vai poder gerenciar as cobranças que são realizadas. Então, no caso de algum cliente ter parcelas em atraso, é possível realizar aqui então esse procedimento, esse gerenciamento através dessa funcionalidade, tá? Então aqui, por exemplo, no caso desse cliente, o cliente aqui teste pessoa física, ele possui duas parcelas vencidas, tá? Então aqui temos aqui a parcela 1 e a parcela 2, foram vencidas respectivamente no dia 23 de junho e também no dia, as duas no mesmo dia. Na verdade aqui é a data de emissão, tá? A data de vencimento, uma foi no dia 23, outra no dia 24 de junho. E aqui temos os respectivos valores, tá? Então, o sistema, o usuário, ele vai poder realizar uma simulação e um acordo relacionado a essas parcelas vencidas, tá? Então, ao clicar aqui neste botão, o sistema vai fazer um cálculo, tá? Para verificar o valor que o usuário, que o cliente deve pagar relacionado a essas parcelas em atraso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, de acordo com essas parcelas vencidas, o valor total a receber, no caso aqui o sistema ele não atualizou essas informações, tá? Ele deveria atualizar aqui esse campo total a receber, tá? Então o sistema ele realizou o cálculo aqui das parcelas, né, de acordo com os juros e também a multa definida aqui nas parcelas, tá? Então aqui nós temos uma taxa de juros de 10%, uma taxa de multa de 2%. Então foram realizados esses cálculos para verificar o valor que o usuário deve, que o cliente deve pagar, tá? É possível também realizar um acordo para que sejam diminuídos, por exemplo, o valor desses juros. Então, por exemplo, aqui colocar R$1 de juros, vou tirar a multa, vou salvar essas informações e realizar um novo cálculo, tá? A simulação aqui do acordo.
Então, vamos verificar aqui. Agora sim, na verdade, essa atualização ela é feita quando o usuário clica aqui na simulação do acordo, tá? Agora sim, nós temos aqui o total a receber já definido de acordo com o que foi simulado, tá? Ok? Bom, vamos aqui agora então para o fluxo de caixa, tá? No fluxo de caixa nós temos aí apenas uma funcionalidade. Inicialmente, o usuário ele deve informar o período, no caso aqui somente o mês e o ano, atualizar as informações e o sistema vai buscar as informações relacionadas a esse período, tá? Ao selecionar um registro, no caso aqui o sistema ele vai filtrar pela conta caixa selecionada. No caso aqui nós só temos uma conta caixa, então serão buscados aí todos os registros que estavam sendo visualizados anteriormente, ok? E aqui nós temos a informação do saldo dessa conta caixa, tá? Então temos aqui os valores a receber, o valor a pagar e também o saldo dessa conta caixa, ok? Então aqui é apenas um controle para que o usuário possa acompanhar o fluxo de caixa de determinadas contas caixas, ok? Aqui em caixa banco, nós temos aqui o movimento caixa banco, tá? Que também é bem parecido com o que nós vimos no fluxo de caixa. Então vou selecionar aqui o período, aqui também nós só temos uma conta caixa cadastrada. Aqui é possível realizar o fechamento, tá? Nessa conta caixa, nesse período que foi selecionado, nós temos aí apenas um registro, tá? Então, ao realizar o processamento desse fechamento, vou confirmar esse procedimento, o sistema ele vai atualizar aqui os dados do fechamento, como saldo anterior, aqui não houve nenhum recebimento, temos aqui alguns pagamentos, né? No caso só um pagamento, valor de R$ 36,00, o saldo em conta, os cheques não compensados e o saldo disponível, ok? Então o sistema ele armazenou os dados desse fechamento no banco de dados. Aqui no módulo tesouraria, nós temos aí então a emissão de cheque, tá? Que no caso é a mesma funcionalidade que nós vimos, é a mesma tela que nós temos lá no lançamento a pagar. Então o usuário vai selecionar aqui os registros, né, os lançamentos a pagar e vincular o respectivo cheque para pagamento, tá? Aqui nós temos o resumo da tesouraria, então o usuário vai selecionar aqui o período, atualizar as informações relacionadas a esse período e selecionando uma dessas contas caixas, o sistema também vai realizar o filtro de acordo com essa conta caixa, tá? Então, bem parecido com o que nós temos lá no movimento caixa banco, e aqui nós temos um totalizador, onde vai informar o total a receber, o total a pagar e o saldo dessa conta caixa, ok? E aqui nós temos o controle da custódia de cheque, tá? Então, os cheques recebidos, na verdade aqui eu não tenho nenhum cheque recebido, tá? Eu tenho que vir aqui em recebimento e receber um cheque para que apareça algum registro nessa tela, tá? Então vou receber aqui, por exemplo, essa parcela, vou definir aqui as informações. Aqui nós temos que informar os dados do cheque, teste pessoa física, a conta caixa, aqui o código do banco, código da agência, o número do cheque, colocar aqui o valor para R$ 36,00, definir a data de emissão e o bom para. Vou salvar então essas informações. O recebimento foi efetuado com sucesso, então nós já temos aqui um recebimento em cheque. E agora sim eu posso realizar então o controle dessa custódia dos cheques recebidos, tá? Eu vou selecionar aqui então esse cheque que foi recebido e aqui o sistema agora apresenta as informações do cheque que foi recebido e aqui o usuário vai informar então
as informações referentes à custódia, como a data que foi realizada a custódia, a tarifa que foi definida para essa custódia, a comissão para essa custódia e também se houveram descontos relacionados a essa custódia. Tá? E aqui o usuário vai poder então gerenciar essa custódia dos cheques recebidos. Então, aqui no módulo conciliação bancária, nós temos aí o controle do extrato das contas. Tá? Então, inicialmente são listadas aqui as contas caixas. Tá? Eu vou selecionar uma dessas contas caixas e agora eu vou informar o período, no caso aqui junho de 2017. Por enquanto, nesse período não há nenhum registro cadastrado. Ok? Então o usuário ele pode realizar a importação do arquivo OFX. Tá? Esse arquivo OFX ele é um padrão internacional, né, de comunicação entre os bancos. Então nós vamos utilizar aqui esse formato para importar os dados do extrato dessa conta. Tá? Então aqui nós temos as informações que foram buscadas do arquivo. Tá? Temos aí vários registros. Tá? Temos aqui, vou aumentar aqui um pouco a tela. Ok? Então temos aí alguns depósitos, transferências, temos aqui também pagamentos que foram realizados, emissão de DOCs. E temos aí também um cheque que foi compensado. Tá? Bom, então, aqui o usuário ele vai poder realizar a conciliação dos lançamentos. Tá? Eu vou clicar aqui então nesse botão. O sistema vai então verificar os dados desse extrato com o que está definido, né? com os lançamentos que foram definidos no sistema. Tá? No caso aqui, nenhum desses lançamentos foram conciliados. Vamos visualizar aqui na página 2. Nós temos aqui também um cheque que também não foi conciliado. Tá? Então aqui, como essas informações elas não batem com o que estão no banco de dados, então o sistema ele marcou aqui esses registros como não conciliado. Tá? E aqui então é possível salvar as informações desse extrato. Como as informações não foram conciliadas, o usuário provavelmente deve verificar as informações que não foram conciliadas e analisar os lançamentos a pagar e também os lançamentos a receber para que essas informações sejam posteriormente conciliadas. Ok? Bom, então é isso. Então essas são as funcionalidades que foram desenvolvidas aqui no bloco financeiro.